Eu vou bater um papo com a reitora da Universidade Federal do Acre, a professora Olinda Batista. Ontem, a reitora esteve presente numa reunião com os deputados estaduais e disse que a instituição está aberta ao diálogo para rever a situação dos 207 candidatos impedidos de realizar o vestibular 2011 da UFAC por conta de problemas na validade da sua carteira de identidade. Há uma boa vontade da universidade nas palavras da professora Olinda, e uma reunião com representantes da UFAC, da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal e da própria Assembleia Legislativa está marcada para a próxima semana para discutir como vai ser resolvida essa situação dos 207. Muito boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Satisfação. Gostei do visual novo, a senhora cortou o cabelo, tá bonita. Tudo bem, professora? Tudo bem. Foi importante essa reunião, já com os deputados, até conversei aqui com o deputado Moisés Diniz recentemente, disse, olha, a gente precisa que a UFAC compareça à Assembleia para a gente debater esse tema. Claro que não podemos tirar o direito e nem prejudicar aqueles mais de 2.000 que passaram, mas e esses 207 que foram prejudicados? A UFAC tem uma sugestão para resolver o impasse? Uma sugestão não tem concretamente, mas parecia que nós estávamos fechados ao diálogo, e não é verdade. Nós tivemos o início do semestre, a partir de uma decisão judicial, e ficamos dando início a esse semestre discutindo na reitoria, né, o que poderíamos fazer em relação aos demais. Mas não houve tempo ainda de se pensar o que se poderia dialogar, que caminho nós teríamos para fazer para reparar essa questão. E dentro da área jurídica, o que foi colocado no Conselho pelos nossos procuradores é que juridicamente não teria nenhuma sustentação jurídica. E a academia, através do Conselho Universitário, fez opção por aceitar e por dar, pela determinação da sentença judicial. Na verdade, quando se falou em outro vestibular para os 207, isso não prosperou, né? Nós não tivemos, porque o que nós fazemos lá tem que ter o apoio da jurídica. Normalmente os editais são aprovados no Conselho e vão para a Procuradoria Jurídica, né? A Procuradoria dá o seu parecer. Muitas vezes os dados do edital, do parecer da jurídica, não estão lá relatados, mas tem no processo sempre aprovação. E tudo que nós fazemos hoje, nós sabemos que é de bom tom e muitas vezes é obrigatório passar pela jurídica para evitar determinadas questões que podem se transformar em problemas. E a Projur da UFAC, a Procuradoria Jurídica, bateu o martelo, é impossível juridicamente para a universidade realizar um concurso extra para esses 207? Não, na verdade, a discussão foi mais que alternativa nós tínhamos depois da decisão judicial. O que foi colocado é que nós não tínhamos alternativa senão cumprir a decisão judicial. E em fazendo outro processo alternativo, não era o momento, né? Porque aquilo ali dependeria de uma discussão. Como depende, por exemplo, uma discussão de aumentar a vaga, né? Há situações de uma ou outra que entra na justiça, etc., que a gente vai pela decisão judicial, a gente já está amparado na decisão judicial e aumenta. Mas eu não posso, eu como reitor ou administração, aumentar a vaga. Eu quero uma vaga em direito, eu quero uma vaga em economia, eu não posso fazer isso. Cogitou-se, reitora, de se realizar um processo semelhante ao que aconteceu no passado com o exame do Enem, e que foi realizado também em situação semelhante, uma prova extra. No caso desses 207, se fosse possível construir um consenso e realizar, obviamente, obedecendo tudo que determina a Procuradoria Jurídica, a própria Justiça, que se faça uma prova. Digamos que metade deles passem para as suas áreas a que concorreram. A UFAC, obviamente, teria que colocá-los nessas vagas. Como a senhora disse, teria que criar novas vagas. Esse também é um impedimento? Esse também é um processo que dificultaria a entrada deles?
A Procuradoria, através do Procurador-Geral, que foi o Procurador Marcos Leitão, e o outro membro da Procuradoria, que foi o doutor Moisés, o que eles colocaram, e houve-se assim um questionamento em relação às vagas. Então foi feito lá, apresentado algumas questões numéricas, por exemplo, nós tínhamos aí da medicina, se eu não me engano, 1 ou 3 alunos, né? E como é que nós iríamos... o tom da discussão no Conselho foi o tom da autonomia universitária e da isonomia. Como é que você quer isonomia? Não existe isonomia, segundo as discussões que foram travadas no Conselho, se você fizesse para os 207. Porque os 207 foram impedidos de fazer prova, mas também nós tivemos 17 mil que ficaram para trás e que foram reprovados e que não se daria essa isonomia ao se fazer para os 207. Na verdade, só teria isonomia e aí a gente teria um lado prejudicado, né? Se anulasse, nós teríamos 2.100 alunos prejudicados, né? Em função de uma questão que, ao nosso ver, não foi uma questão de fraude no vestibular, foi uma questão de documentação. Evidentemente que nós nos sentimos bastante sensibilizados? Incomodados pela forma como foi colocada a questão. Não houve violência. Nós tivemos violência, ninguém foi tirado de sala de aula com violência. Alguns desses candidatos falaram que foram prejudicados, outros que no momento que pessoas foram retiradas também criou-se um clima de instabilidade dentro da sala de aula, na hora de fazer a prova. Isso prejudica a concentração do aluno, tudo isso aconteceu. Eu diria para você que eu estive presente no vestibular e eu não vi, a não ser um caso de um candidato militar que não queria sair da sala, e por ser militar ele achou que teria direito maior do que os outros. E foi acionada a Polícia Federal para tentá-lo convencer a sair, que ele estava prejudicando os candidatos que estavam lá, que cumpriram. O edital passou 3 meses na página da UFAC, à disposição, foi publicizado, foi para todas as outras universidades, então estava em vários meios de comunicação. Então, a pessoa que estava interessada, na verdade, o candidato, qualquer que seja ele, para qualquer concurso, ele tem que ler o instrumento legal daquele concurso. Então, pelo que eu estou entendendo, pelas suas palavras, reitora, a UFAC não vai realizar nenhum evento, nenhuma prova extra para esses 207. Não, o que nós dissemos na Assembleia é que nós não fechamos o diálogo, nós estamos com o diálogo. Vamos verificar o que é possível fazer. Porque nós lamentamos que 17 mil não tenham conseguido entrar na universidade. Nós gostaríamos de ter mais vagas, né? Dar mais inclusão social às pessoas, aos jovens, mas infelizmente não temos. Mas se esses 207 não passarem, fizerem a prova e não passarem, a UFAC também não vai ter problema de vaga. Pelo menos para que eles pudessem ter o direito de fazer a prova. Não há uma possibilidade, reitora, apenas de tentar, pelo menos, diminuir um pouco o prejuízo desses alunos? Nós não fechamos o diálogo, abrimos o diálogo, mas a reitoria ou a administração, ela vai discutir junto, mas tudo que for discutido deverá ser levado ao Conselho Universitário. Né? E nós temos que ver prós e contras. O Conselho Universitário disse que não pretende realizar a prova, né? Houve um apelo de que se fizesse a reunião com o Conselho para se reconsiderar a situação. São todos os pró-reitores O Conselho é constituído de 72 pessoas. São representantes de várias áreas, de vários centros, além dos pró-reitores e da reitora. Representantes também dos alunos? São representantes dos alunos e dos técnicos administrativos. Então, nós temos ali a comunidade toda representada. Reitora, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública pedindo indenização por danos morais relativos aos constrangimentos sofridos por esses 207 alunos durante a aplicação das provas do vestibular 2011 e durante o decorrer das negociações para as novas provas. Se eu não me engano, estão pedindo aqui 10 milhões de reais, não é isso? De indenização, é isso mesmo. 10 milhões de reais. E aí, reitora? A senhora o FAC já foi
notificada? Não, essa ação eu acho que deve ter ido para o Supremo, não sei. Né, mas essa é por danos morais já. É por danos morais. Mas nós temos aí a Procuradoria, que é a AGU, que vai nos defender. Né? E a gente considera também que danos morais é expor as pessoas, antes que as pessoas saibam do que estão sendo acusadas. Professora, na sua opinião, não foi isso que aconteceu? Pode até ter sido. Mas nós temos outras questões também que estão afetando algumas pessoas da instituição que têm os seus nomes colocados na imprensa antes que elas saibam e são, quer dizer, parece que nós temos professores, os gestores da universidade são todos bandidos. Isso não é verdade. Né? Eu acho que a gente tem que ponderar e eu acho que é por isso que a academia se sente bastante desrespeitada. Eu falei desrespeitada ontem, o pessoal questionou o que eu falei, mas é desrespeito mesmo. Parece que a universidade não tem gente honesta, não tem gente trabalhadora que está dando sangue por essa instituição, por esse Acre. Porque todas as pessoas, ou a grande maioria dos cargos aqui mais importantes do Acre são ocupados por pessoas que saíram da Universidade Federal do Acre. A universidade tem uma função social, além da função da produção de conhecimento. Então, eu acho que é preciso que as pessoas possam ver que a universidade é uma casa do saber, é onde estão todas as ideologias, onde tem pessoas de todo tipo de pensamento, é uma cidade, por isso que tem o nome de cidade universitária, né, onde nós temos pessoas de todas as cores, de todas as ideologias, de todas as áreas, e que tem realmente onde encontra essa diversidade. Reitora, existem denúncias, informações que chegaram, inclusive, ao nosso conhecimento, de que filhos de autoridades estariam sendo beneficiados, estes formados em medicina na Bolívia, estariam sendo beneficiados com privilégios no processo de revalidação de seus diplomas, o trâmite dentro da UFAC. A senhora está a par dessa denúncia? De medicina? Isso. Olha, depois que eu entrei na reitoria, nós tentamos fazer, parece que já estava encaminhado, uma revalidação em 2008, passou para 2009 porque o Ministério Público não achou o método correto e foram feitas 3 chamadas, se eu não me engano. Né? E a última chamada foi de sorteio, com as pessoas presentes. Eu não vejo como beneficiar alguém dessa maneira. Um sorteio com a presença da grande maioria que estava interessada. A outra foi prova, não passou ninguém. Uma prova que eliminou todo mundo que participou, porque a média de corte era 8, e ninguém tirou 8. Ninguém chegou a essa nota. Ninguém chegou a essa nota. E o outro processo, a outra forma, eu não me lembro bem como é que foi, mas o que é que nós fizemos? A universidade, ela se espelha sempre naquelas universidades que já tem know-how. Já tem know-how, já tem tradição. Então se pesquisou as universidades que fazem revalidação, os métodos, né? E se tentou um dos métodos. O Ministério Público entrou, quer dizer, suspendemos, aí fizemos uma outra proposta, houve também problema, e a última proposta, eu nem me lembro agora, porque tem algum tempo, qual foi a que ficou vigindo e que compareceram muito poucas pessoas. Mas a senhora vai ficar atenta a qualquer tipo de benefício. A senhora vai fiscalizar isso pessoalmente. Sim. Evidentemente que a gente está lá para isso. Né? A gente quer que as coisas corram legalmente, que haja esse respeito pelas instituições, essa isonomia, né? E qualquer coisa que tiver que fora dos padrões e das normas institucionais, né, federais e institucionais mesmo, nós estamos ali para atender e nós estamos aí com várias sindicâncias, processos administrativos, e é o nosso métier hoje. Gente, eu conversei aqui com a reitora da UFAC, a Universidade Federal do Acre, a professora Olinda Batista. Nos trouxe aqui o parecer da UFAC, do Conselho Universitário, sobre essa questão envolvendo os 207 candidatos ao vestibular 2011. Professora, obrigado pela sua vinda, viu? Eu que agradeço. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco, hein? Até já.